Olá pessoal, olá família maravilha, você que está aqui me assistindo, você que dedicou um tempo aí para assistir essa aula, você que se dedica cada vez mais para aprender sobre os nossos produtos. Eu gostaria de estar aqui me apresentando brevemente, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Josi Dantas, eu sou nutricionista, sou especialista em nutrigenômica e nutrigenética, tenho alguns cursos na área da saúde como ortomolecular, fitoterapias e iridologia. Eu acredito no poder dos alimentos funcionais para a cura da obesidade, essa doença que é associada com várias comorbidades, essa doença que mata. Então, me dediquei há algum tempo na nutrição clínica hospitalar. Conheci a Maravilhas da Terra há menos de um ano, né? Essa empresa que tem uma linha fantástica e uma linha de suplemento para ajudar aí na nossa saúde. Então, o que eu vou fazer hoje é mostrar um pouco, né, para vocês as características dessa nossa linha, tá? Vou falar um pouco sobre nutrição, dar alguns conceitos para que você aprenda aí um pouquinho mais de como cuidar do seu cliente, tá? Com um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas antes, eu gostaria de dizer que a nossa linha, ela é uma linha que auxilia no emagrecimento, ela não é medicamento, ela não cura nada. Portanto, se você tiver um cliente que tem alguma patologia, o melhor sempre é fazer com que esse cliente vá ao seu médico, ao seu nutricionista, porque eu acredito que esse é o melhor a fazer. Então vamos começar aí o nosso treinamento, tá? Eu acredito que vocês têm muito a absorver nesse treinamento, é um protocolo que eu desenvolvi para auxiliar aí as pessoas que precisam emagrecer, que precisam ter mais saúde. Então pessoal, vamos ao nosso treinamento, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, sejam muito bem-vindos. Antes de falarmos sobre essa linha maravilhosa, nós vamos falar aqui um pouco sobre nutrição, entender como nosso corpo funciona, entender também como ganhamos massa muscular e perdemos gordura. Lembrando que a nossa linha, ela é voltada para ajudar no emagrecimento, ela não é medicamento, tá? Se o seu cliente tem alguma patologia, o mais correto é você fazer com que essa pessoa vá até o seu médico ou seu nutricionista para resolver aí o problema dela, tá? Qualquer que seja o problema dessa pessoa. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês, né? Para vocês observarem. Essa imagem é bastante compartilhada aí nas redes sociais, tá? Então aqui nós temos dois tipos de gordura, né? É uma camada subcutânea e uma intraabdominal, tá? Onde você pode observar que essa intraabdominal é a gordura mais perigosa que nós temos no nosso corpo, ela atrapalha todo o nosso metabolismo, tá? Ela pode deixar você resistente à insulina, né? Esse hormônio que está envolvido aí no metabolismo dos carboidratos. Então, a pessoa que tem essa gordura visceral aqui, essa pessoa, ela pode ser diabética, essa pessoa ela tem problemas, pode vir desenvolver problema como hipertensão arterial, o perfil do colesterol também e doenças cardiovasculares, tá? Nós chamamos essa pessoa que tem gordura visceral, como você pode ver nessa imagem, como síndrome metabólica, tá? Que são aí esse quarteto aí de doenças que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, é a gordura mais prejudicial aí do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Nós precisamos ficar atento, tá? Com esse percentual de gordura. Se as pessoas me perguntam, emagrecer melhora o perfil dessas doenças? Eu digo que sim. Só em você emagrecer, você pode melhorar o perfil do colesterol, pode melhorar a questão da hipertensão e também reduzir aí os problemas de doenças cardiovasculares e diabetes, tá? Eu trouxe essa outra imagem, são duas pessoas aí numa máquina de tomografia, você pode observar, né? Essa pessoa do lado esquerdo, ela tem uma composição maior de tecido adiposo, tanto no subcutâneo quanto no intraabdominal, tá? Essa pessoa do lado direito,
ela é uma pessoa que tem menos. Você pode observar que aqui é um homem e aqui é uma mulher. Eu quero dizer para você que o homem ele tem mais tendência de acumular gordura aqui na região intra-abdominal. Às vezes ele é magro, né? Mas essa barriguinha aqui que nós chamamos, que eles chamam, né, barriga de cerveja, barriga de chope, ela se acumula bastante aí tecido adiposo intraabdominal. A mulher ela tem tendência a acumular mais tecido adiposo no subcutâneo, tá? Aqui nessa região. E assim, a mulher ela tem menos tendência de desenvolver doenças cardiovasculares por questão hormonal, certo? O que a nossa linha vai fazer? Qual que é a proposta dela, tá? Ela foi elaborada com uma visão holística, né, para trabalhar aí no controle de peso. No Brasil, a maioria das pessoas, elas estão com sobrepeso, devemos ficar atentos para não ir, né, no mesmo caminho dos Estados Unidos na questão da obesidade, tá? A característica da nossa linha, ela vai agir tanto na detoxificação, como também no controle da saciedade e na prevenção das doenças, né, também de carência de vitaminas e minerais. A proposta desse protocolo é eliminar toxinas, gerar saciedade, desinflamar e evitar perda de massa e ensinar aí a você ter um novo estilo de vida, tá? Parar de viver fazendo dietas e adotar aí um novo estilo de vida. A gordura, né, essa gordura que nós estamos falando da intra-abdominal, ela é uma gordura tão perigosa que além dela desenvolver síndrome metabólica, ela vai causar outros problemas, como o encurtamento dos telômeros. Mas o que é isso? O que são eles? Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho, aqui no nosso DNA, os cromossomos em forma de xizinho, que fica aqui no nosso DNA. Cada pontinha dessa que você está vendo aqui são os telômeros. Então, o encurtamento desses telômeros faz com que você tenha, né, envelheça mais cedo. A pessoa que engorda, por exemplo, ela envelhece mais rápido pelo encurtamento dos telômeros. Por quê, gente? Porque a gordura ela é extremamente inflamatória, tá? Ela desenvolve moléculas inflamatórias, causa oxidação das nossas células e aumenta aí o risco de doenças, né? Por conta da produção aí dos radicais livres. Mas o que é isso? O que são os radicais livres? Eu trouxe aqui um exemplo de uma célula sendo destruída pelos radicais livres. Olha, você vê aqui todas essas poluições aqui, estresse, alimentação deficiente, né? Alimentação rica em macronutriente e deficiente em micronutrientes, o estresse, a poluição, todos esses estresses aqui oxidativos, né, causando um dano aqui para a nossa célula, né, que são os radicais livres. E aqui você pode observar aqui uma célula normal, né, por conta da proteção de antioxidante. Então, se você tem uma célula oxidando, nós precisamos de quê? Nós precisamos de antioxidante. E hoje nós temos aí um potente antioxidante. Nós temos esse antioxidante aí, né, que é o resveratrol, presente aí no nosso colágeno. Nós temos o Santé, desintoxicando aí todo o nosso organismo a nível celular. Vamos falar um pouquinho aqui sobre saciedade, tá? São esses dois hormônios, né, que nós temos aí, que produz aí a saciedade. E nós vamos entender um pouquinho sobre eles. O hormônio da saciedade é a leptina e o hormônio da fome é a grelina, tá? Então, quando nós estamos com fome, tá? O nosso cérebro sinaliza. Quando nós temos uma deficiência aí desse hormônio, quando ele tem uma queda aí no nosso sangue, né?
Por exemplo, vou explicar um pouquinho. O nosso cérebro, que é o nosso sistema nervoso, ele se alimenta de glicose. Então, quando a glicose ela diminui aí na nossa corrente sanguínea, o que acontece? O nosso cérebro, ele sinaliza aqui para o nosso estômago, né, para o nosso sistema gastrointestinal, fazendo com que ele produza grelina. E quando ele produz mais grelina, né, o nosso estômago começa a roncar e você sente aí aquela sensação de fome, gente. Olha só, a leptina ela é produzida aqui no nosso tecido adiposo e ela é o hormônio responsável pela saciedade. Então, quando a gente come, né, as nossas células elas ficam mais cheinhas, né, começam a produzir a leptina. Mas quando o nosso cérebro percebe, né, que nós temos aí a presença desse hormônio no sangue, o que ele faz? Ele sinaliza aí pedindo que a pessoa pare de comer através da saciedade. Só que quem engorda, ele começa a produzir moléculas inflamatórias, tá? E essas moléculas, ela deixa aí a pessoa, né? A pessoa que engorda resistente, né? A leptina. É como se perdesse toda aí a sensibilidade a esse hormônio. E aí a pessoa começa a comer sem parar. Quanto mais come, mais quer comer. E o nosso método, né, o nosso protocolo, ele foi criado aí com essa proposta, tá? De você ter um estilo de vida mais saudável, aprender a se alimentar comendo, tá? E não substituindo refeições e também não passando fome, tá? Esse método, ele contém dietas, né, suplementação. Ele também foi feito baseado na ciência da nutrição e também usando alimentos funcionais aí no tratamento da obesidade, tá? Então, o que você vai encontrar nesse método de emagrecimento? Vou fazer com que vocês parem de fazer dieta, tá, gente? Adotem aí um novo estilo de vida. Você vai aprender a conter seus desejos, vai aprender a comer de forma saudável para emagrecer, vai aprender a desenvolver aí a autodisciplina, né? Progredir a autodisciplina e aprender como acabar aí com a autotraição. Você também vai aprender, né, fazer exercícios em casa. Se você é uma pessoa que nunca fez exercício, então você vai aprender a fazer de 15 a 30 minutos por dia, exercícios fáceis, né, que são feitos em casa. E também você vai aprender a ativar o seu metabolismo através da suplementação, se livrar das gordices no final de semana, vai aprender como lidar também com amigos e também com a família. Também nesse método você vai encontrar 6 passos, tá? Para você não desistir nunca. E também o guia completo aí do que você comer em cada etapa aí do protocolo, né? Do programa, tá? E também a quantidade adequada de suplementação que você vai usar durante esse período, tá? Então, foi criado esse curso ele é um curso 100% online. As pessoas que irão participar vai ser em um grupo fechado do WhatsApp, tá? Nós temos apostilas, aulas, lives, são 3 módulos. Então, a proposta desse grupo é fazer com que essa comunidade ela esteja aí em um único objetivo na promoção da saúde, tá? Tanto na atividade física, ajustar a suplementação, cuidar da alimentação, saber o que comer, né, durante todas essas etapas. E juntos, né, um ajuda o outro, né, a se manter nesse novo estilo de vida. Então é bem interessante essa proposta de estar em uma comunidade dentro de um grupo fechado através do Facebook.
A proposta, como eu já falei, é fazer com que você emagreça sem perder massa, tá? A visão, ela é holística, ela desintoxifica, ela faz com que você aprenda uma alimentação saudável e também exercícios físicos e vai aprender aí como se suplementar, tá? Uma coisa bem interessante, gente, que eu quero que vocês façam durante essa proposta é que vocês não se baseiam só no peso, tá? Mas também nas medidas, tá? Quando você está fazendo dietas, você não precisa e nem deve se basear só no peso da balança, tá? Porque não é confiável, não é um parâmetro confiável. A circunferência da cintura, sim, é um bom parâmetro para você acompanhar se você está emagrecendo e perdendo gordura na barriga, tá? Então não esqueça de medir a circunferência da cintura, ok? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês entenderem um pouco, né, sobre peso e emagrecimento, né? Peso e composição corporal. Perda é diferente de emagrecimento. Você pode ver essa imagem, tá? São duas pessoas, tá? Com o mesmo peso, com a mesma altura, o mesmo IMC, mas a composição corporal é bem diferente, tá? Você pode ver que uma pessoa aqui, ela tem mais músculo e a outra pessoa, ela tem gordura. Então, a balança, como eu falei para vocês, ela é limitada, tá? Ela só está pesando o volume e não está enxergando aí a composição corporal das duas pessoas, tá? Com diferentes características, tá? Uma tem mais músculo e a outra tem mais gordura. Então, aqui nessa imagem, olha, dá para você entender melhor, tá? Os dois com o mesmo peso, né? Mas olha aqui, ó, o músculo, você pode ver que ó, o músculo ele é mais denso, ele ocupa menos espaço e a gordura ela ocupa mais espaço. O músculo ele pesa, gente, porque ele contém o que? Contém mais água. E outra coisa bem interessante, né, que eu quero falar aqui para você, quando você faz atividade física, aí você sobe na balança e você percebe que seu peso aumentou, então isso é bom, tá? Não fique triste, porque a massa, ela pesa, tá? E quando você ganha massa, o que acontece com o seu metabolismo? Ele vai ficar mais ativo, né? Eu não sei se você já ouviu ou se você é daquelas pessoas que diz: meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer. Isso é natural, a partir de 40 anos a pessoa vai perdendo massa muscular, tá? E aí o metabolismo ele fica mais lento. Então, para aquelas pessoas que não conseguem perder peso, então o que eu digo é que vá fazer atividade física, atividade de força, tá? Então, quanto mais massa você ganhar, né, fazendo os exercícios, você vai melhorar aí o seu metabolismo. A proposta é fazer com que você queime, tá, essas gorduras aqui, ó, estocadas, né, e aprender a fazer isso. Você vai aprender a fazer em cada fase aí do protocolo, tá? Criei a conduta, como já falei anteriormente, eu sou nutricionista, criei essa conduta com experiência em grupos, tá? E através aí dos meus conhecimentos em fitoterapia, por isso que eu vou usar as fitoterapias aí em todo esse programa de emagrecimento, tá? Aplicar a saúde, e eu quero que vocês tenham em foco primeiramente a saúde, tá? A estética, isso é questão de mudança de hábitos, então é consequência. Se você mudar seus hábitos, você vai ver, vai ser visível aí na sua estética, tá? Então vamos aqui, né, ao nosso protocolo, tá?
Aqui nós temos a primeira fase, que eu chamo de começo, né? A segunda fase, estimular, e a terceira fase, que é a vivacidade, aqui onde você vai aprender aí um novo estilo de vida. Quando você sair do começo e chegar na vivacidade, aqui você não tem como voltar mais a engordar, porque você já está aí dentro de um novo estilo de vida. Então, na primeira fase, nós vamos usar aí uma alimentação em zero carboidrato, né? Essa fase ela vai aí de 2 semanas, né? Vai durar 2 semanas, né? 14 dias. Nós vamos usar esses 3 passos de purificar, limpar e expelir. E vamos usar aí uma dieta zero em carboidratos. Solicitar aqui, essa lista de alimentos vai estar dentro lá do método. E vamos usar aí, né, o Super Chá, o Santé, o Fiber, o Mune Ômega e o Munevit. Eu vou explicar aqui, vou desmembrar, né, por que nós vamos começar. Nós vamos começar desintoxicando o organismo, fazendo isso da primeira fase. Vamos usar essa composição de ervas para limpar, essa nível intestinal, circulatório, e vamos usar o Santé também, que é uma composição para agir a nível celular, né? Na desintoxicação nível celular. Nós vamos usar o Fiber, tá? O Fiber, o que tem nesse produto? O Fiber, ele contém uma planta, né, que é um fitoterápico chamado psyllium. Esse psyllium, ele é uma fibra solúvel. Essa fibra solúvel, ela agrega a água, tá? Então ela fica mais inchadinha, ela se forma um gel, e esse gel ele absorve as gorduras e faz com que você elimine aí através das fezes, tá? Porque como ela é uma fibra solúvel, ela agrega água, então ela aumenta de tamanho, tá? E quando ela se forma em gel, ela vai absorver aí a gordura e eliminar. O Super Chá, ele vai limpar e eliminar também, tá? Isso é fundamental aí na primeira fase, tá, gente? E não esqueça também, nós não podemos esquecer da água, tá? Nessa primeira fase, tá? Não podemos esquecer da hidratação, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos aí usando essa suplementação, e nesse momento, né, que você vai começar a eliminar, limpar, né, através da eliminação de fezes, então vai diminuir aí o volume de alimentos, e nessa fase você vai precisar aumentar aí o consumo de saladas, de legumes e vegetais, tá? Então, e eliminar aí alguns alimentos gordurosos, frituras e refinados, tá? Porque quando nós usamos o Fiber, né, que é o psyllium que vem presente ali, quando ele agrega a água, ele também vai aumentar de tamanho, e então o nosso intestino, ele vai perceber que está cheio. Então, o que vai acontecer? Ele vai movimentar aí para eliminar o bolo fecal. Só voltando aqui um pouquinho, imagina só a pessoa que passa 15 dias sem ir ao banheiro, né? Como que fica aí o organismo todo intoxicado, né? Por isso nós vamos usar toda essa limpeza, como eu já falei, né? A limpeza intestinal e também a limpeza aí a nível celular através desses chás. Aqui tem alguns alimentos e bebidas que eles também causam inchaço, né, que são excluídos aí durante a primeira fase, né, gente? A soja, o glúten, o queijo, açúcar refinado, adoçante, sal, grãos, todo tipo de soda, né, refrigerantes e o álcool, tá? E nós vamos usar todos aqueles suplementos, tá? E os alimentos que nós vamos usar
nessa primeira fase, está lá no protocolo que nós vamos desenvolver dentro do grupo, ok? Então, a primeira fase é um detox. Nós vamos aí fazer com que esse detox faça essa limpeza no nosso organismo, livrando aí dos inchaços, ok, gente? Eu coloquei aqui o ômega 3 para desinflamar, principalmente aquela gordura intraabdominal, tá? Já existem evidências aí científicas que o ômega 3 ele possui propriedades anti-inflamatórias, ele melhora a inflamação, tá? Essa inflamação que nós vimos anteriormente naquela imagem, que é a inflamação do obeso, tá? Por conta das moléculas inflamatórias. E o nosso estilo de vida hoje, ele nos induz a consumir uma porção muito maior de ômega 6. Nós precisamos ingerir ômega 3 também, tá? É recomendado que seja 2 por 1. E atualmente foi visto que a porção de consumo de ômega 6 é muito maior em relação ao ômega 3, tá? Então, esse desequilíbrio de ômega 6 e ômega 3, ele é responsável aí pela obesidade, tá? Por induzir a obesidade. Dentro da primeira fase, eu trouxe aqui o Munevit. Por quê? Porque ele contém vitamina B1, B6 e B12, ok? A B1, na primeira fase, ela vai ajudar a desintoxicar, limpar, né, as toxinas que comemos através de produtos alimentícios, toxinas, tá? E também ela está muito relacionada com a hipoglicemia. Não deixe que você tenha hipoglicemia. Como nós vamos ter uma dieta praticamente zero carboidrato, eu coloquei aí o Munevit para auxiliar nessa função. É claro que o nosso fígado, ele faz a função de limpar desde quando nós nascemos. A proposta aqui é aplicar, tá, uma alimentação saudável, juntamente com a suplementação dentro desse protocolo, né, com dietas aí detoxificantes. Então, a vitamina B6, ela ajuda no organismo também a desintoxicar. Ela também age na saciedade, porque é precursora de serotonina. Transforma aí o glutamato em GABA. O que é isso, gente? O GABA é um neurotransmissor que acalma, tá? O glutamato, ele é ruim, tá? Ele deixa o nosso corpo irritado. Tudo que nós comemos aí, essas comidas gostosas com realçador de sabor, ela contém glutamato de sódio e isso nos deixa irritado, tá? Deixa o nosso corpo irritado. Então, essa vitamina, ela vai ajudar aí a transformar o glutamato em GABA, tá? Que é um neurotransmissor que acalma. A B12, ela está relacionada no processo de detoxificação, na formação de serotonina e homocisteína. O que é isso? A serotonina, ela vai transformar a homocisteína, que é uma molécula pró-inflamatória, né? Nós falamos muito aí na inflamação anteriormente. Então, a B12, ela vai agir diminuindo aí todas as inflamações. Ok, gente? Vamos aqui para a segunda fase, tá? Na segunda fase, nós vamos acender, né? Vamos secar a barriga, vamos definir com exercícios. Isso vai durar de 2 a 4 semanas. Nesses 3 passos, nós vamos queimar, modelar e restabelecer. Os produtos são os Belt Chá, o Linfa Chá, o Thermoactive e o Shake e a vitamina D, tá? Nós vamos adicionar nessa segunda fase um pouco mais de carboidratos, tá? Os alimentos que vamos usar também vai estar lá no método, dentro do grupo fechado, né, no Facebook. E vamos introduzir aqui nessa segunda fase, tá, gente, os exercícios. Se você é uma pessoa que já treina, tá? Então comece aí com esses exercícios sugeridos abaixo, mas se você já é uma pessoa que treina, você pode ver esse treino aí com o seu professor, certo?
Se você é uma pessoa que vai iniciar, você começa com a aeróbica, 30 minutos, musculação, correr ao ar livre 5 vezes por semana. Aqui são sugestões de treino, tá, gente? Mas é interessante que antes de iniciar o treino, você consulte o seu médico, seu cardiologista, né, para saber se você pode sim fazer algum tipo de exercício, ok? Nós já sabemos aqui a questão da vitamina D, que quanto mais a pessoa engorda, a pessoa tem mais risco, né, de deficiência de vitamina D. Então, eu trouxe a vitamina D, né, que é um nutriente essencial aí para a saúde, e como nessa segunda fase nós vamos estar fazendo a questão dos treinos, né, então ela é importante entrar aí na segunda fase. Então, como eu falei, né, na nossa segunda fase nós temos um pouco mais de cafeína, então ela vai agir como termogênico e diurético, tá? E todo esse processo também ele é antioxidante e inflamatório, tá? Vai ajudar o nosso corpo aí queimar a gordura e fazer com que a gente ganhe massa, né? Porque nós vamos adotar um novo estilo de vida fazendo aí as atividades físicas, tá? O termo Active, a vitamina C, né? B, colina, o chá verde, contém o chamate também que vai agir nessa queima, o gengibre, o guaraná e o silício. Então, todos esses suplementos aí, eles são utilizados aí na nossa segunda fase, tá? O colágeno, ele é uma proteína, como você pode observar. Nós vamos usar o shake. O shake, ele contém whey, né? Ele tem uma absorção bem rápida, então após os treinos é sempre bom estar usando o nosso shake. Ele vem aí o peptídeo de colágeno e também ele repõe os aminoácidos. Ele vem a polidextrose, né, que é uma fibra, né, que é o pré-biótico. Ele é adoçado com estévia, né, da saciedade, 2 horas após. Ele fornece aminoácidos para a construção muscular. Então, durante essa fase, né, na segunda fase, que é onde se iniciam os exercícios, a pessoa deve estar usando aí um desses suplementos, que é o nosso shake, ok? O nosso shake whey, né, é composto pelo soro de leite, rico em BCAAs, que são aminoácidos essenciais que potencializam a hipertrofia muscular, reduz a sensação de fadiga muscular, permitindo aí uma maior dedicação nos treinos e ganho elevado de massa muscular. Por isso que ele entra aqui na segunda fase, ok? Vamos aqui alguns alimentos permitidos dentro desse protocolo, né? As proteínas aqui, ela é permitida na primeira fase e na segunda fase, né? Os peixes em geral na primeira fase. Já o frango, gente, também ele entra aqui na primeira fase, ok? Tofu, não é aconselhado a soja, mas o tofu ele entra aqui por conta da fermentação. Já o ovo na primeira fase ele é indicado somente a clara. Proteína na primeira fase, né, a whey, caseína, albumina. E também, gente, aqui as carnes vermelhas em geral, elas entram somente na segunda fase, tá? O que é proibido? Todas as carnes processadas, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira fase, ok? Gorduras, as gorduras são da primeira fase: castanha do Pará, amêndoa, nozes, amendoim, macadâmia, pasta de amendoim, pasta de amêndoas, os óleos como azeite de coco, abacate, sementes, leite de amêndoas, farinha de castanha e a manteiga, ela entra aqui na segunda fase com todos esses alimentos anteriores da primeira fase, ok? Já na lista aqui de carboidratos,
E frutas, tá? Algumas frutas entram aqui, tomate é liberado, água de coco. Já os amidos, né, da primeira e da segunda fase está lá na lista do nosso protocolo fechado que vai ser compartilhado lá no Facebook, tá? E as frutas também da segunda fase. O que é alimento livre, né, em todas as fases? São todas as especiarias, tá? E vegetais também. E a lista também se encontra lá no curso, tá? Do método Só Emagrece Quem Quer. E para tirar algumas dúvidas é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Continuando aqui, né, na nossa terceira fase, essa fase ela já vai de 5 a 8 semanas, tá? Prosperar, viva aí a sua vida, gente. Você aprendeu todos aqueles itens que nós falamos anteriormente. Então, nessa terceira fase, você já está pronta para viver a sua vida de maneira saudável, tá? Nós vamos utilizar os 3 passos, que é organizar, mudar e revigorar, tá? Os produtos usados nessa fase, nós vamos usar o super chá, voltar com super chá, voltar com santé. Vamos utilizar o sono bom, tá? Que ele contém aqui uma substância muito boa que vai ser utilizada pro longo aí das nossas vidas, tá? Porque você, a partir desse momento, você vai estar pronto para prosperar aí no seu novo estilo de vida. Esquecer dietas e viver de forma saudável, com consciência. Vamos voltar a usar aqui o Munevit, o colágeno e o Tiroid Prime nessa fase, tá? Aqui nessa terceira fase entra carboidratos, né? Os carboidratos de baixo índice glicêmico. Os exercícios continuam, né? Porque você está como? Em um novo estilo de vida, gente. Então, os alimentos, o que são permitidos dentro da terceira fase? Todos os alimentos são permitidos, tá? Os alimentos, o quê? Saudáveis, gente. Então, carboidrato entram com mais frequência, tá? Essa lista também nós temos lá no curso, toda a lista do que nós vamos comer, né? Em todas essas fases vocês vão ter acesso a tudo. Aqui são resultados de pessoas que iniciaram comigo, né? Dentro de um grupo, as pessoas bastante focadas, elas estavam sempre compartilhando uma com as outras os resultados, tá? Aqui a questão da pesagem, eu sempre pedia para pesar, era um incentivo. Aqui é o antes e depois, esse protocolo foi aplicado em 21 dias, tá? E aqui, gente, aqui do ladinho, aqui sou eu estava junto aí com elas, incentivando porque quando se tem um incentivo de uma outra pessoa, por isso que é muito bom estar em comunidade, porque uma pessoa incentiva a outra. Você que está com o mesmo objetivo em grupo é muito mais adequado, né? Você vai tem muito mais resultados aí no seu emagrecimento. Essa pessoa aqui, ela disse aqui, olha, de 130 para 121, 9 quilos. Isso em menos de um mês. Ok, gente? Então, agora eu vou responder algumas perguntas, tá? Essas perguntas, elas são bem frequentes. Eu espero que após vocês assistirem esse treinamento, vocês não façam mais essas perguntas, porque vocês já vão saber. Estudem, gente, estudem para vocês atenderem o cliente de vocês com conhecimento a mais. Eu quero ressaltar novamente que os nossos produtos, eles não são medicamentos, tá? Eles não são direcionados a tratamento médico, tá? De qualquer doença. Então, se você é um profissional da área da saúde, se você estudou, você tem competência para prescrever. Agora, se você não estudou, você não é um profissional da área da saúde, então você não tem competência nenhuma
para prescrever qualquer tipo de tratamento. Então, se a pessoa está com alguma patologia, você direciona essa pessoa para o seu médico, tá? Para a pessoa que cuida da saúde dela, tá? Ou seja, nutricionista, médico, fisioterapeuta, educador físico, direcione para quem tem competência, tá? E que vocês estudem, tá? Para cuidar do cliente de vocês com um pouquinho mais de conhecimento, mas para cuidar das doenças vocês não têm competência, então envie essas pessoas para quem realmente estudou para cuidar de doenças, ok? Então vamos responder algumas perguntas. As pessoas sempre me perguntam, diabético pode fazer o programa? Sim, por quê? Porque é de baixo carboidrato, então é indicado sim para quem é diabético, tá? Ah, mas essa pessoa tem hipoglicemia. Então, o que deve fazer? Procurar o médico. Por quê? Porque a diabetes dessa pessoa está descompensada, ok? Pessoas que têm pressão alta. É uma pergunta que eu recebo frequentemente. Os nossos produtos, eles contêm cafeína, tá? Então, cafeína, para quem tem pressão alta, pode ser um problema, tá? Então, tem pessoas que são liberadas para usar uma certa quantidade de cafeína por dia. Então, o melhor a fazer é procurar o médico, tá? Para saber que se pode entrar nesse protocolo com os suplementos. Crianças, lactantes e gestantes. Criança que não entrou ainda na puberdade, ou lactante ou gestante, gente, nós não podemos restringir calorias, ok? Por quê? Porque se eu dou restrição calórica para uma criança que ainda não entrou na puberdade, o que pode acontecer? Eu posso fazer o quê? Posso estar atrapalhando o crescimento, tá? Dessa criança. Se eu restringir calorias para uma gestante, ela pode deixar de produzir, ela pode ela pode afetar as calorias restringidas a essa gestante, pode afetar o crescimento do feto, ok? E se eu restringo calorias, né, de uma lactante, ela pode deixar de produzir leite, tá, gente? Então, não é aconselhável fazer esse método, entrar nesse programa, nesse protocolo de emagrecimento. E também não podem, tá, usar cafeína em excesso, todas essas pessoas que eu falei anteriormente. Então, não podem participar do programa, ok? Podem usar alguns suplementos, né, sem restringir calorias ou acompanhado pelo seu médico, ok? Agora, outra pergunta que as pessoas sempre me perguntam. Quero ganhar, mas não quero perder. Então, pode entrar sim, só que já entra fazendo a segunda fase, tá? Não restringe muitas calorias e usa aí a suplementação adequada. Outra pergunta e após acabar o curso, o que eu vou fazer? Então, após o término do curso, você é uma pessoa preparada para ter um novo estilo de vida e para não voltar mais a engordar. Um grande abraço, tá? E nos encontraremos aí no grupo fechado no Facebook.